A noite de 12 de março trouxe consigo um ataque devastador a Odessa, uma das principais cidades do sul da Ucrânia, que tem sido um ponto-chave no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A explosão que iluminou o céu daquela noite foi tão intensa que, em questão de segundo, transformou a paisagem da cidade em um inferno de fogo e fumaça. O alvo do ataque, um cargueiro, foi atingido por mísseis russos, causando uma explosão de proporções imensas. Embora o governo ucraniano tenha inicialmente alegado que o navio estava carregando apenas grãos, rapidamente surgiram evidências de que a carga era muito mais estratégica do que se imaginava. Especialistas militares, como o analista Alexander Ivanovsky, rapidamente refutaram a versão oficial, afirmando que grãos não causam explosões dessa magnitude. A verdadeira carga do navio seria, na realidade, munições, provavelmente destinadas ao fronte de batalha ucraniano. Este ataque, portanto, não foi apenas um incidente isolado, mas um aviso claro de Moscou. Qualquer tentativa de reabastecer as forças ucranianas seria interceptada e destruída. O impacto do ataque em Odessa não se limitou à destruição do cargueiro. As imagens do momento exato da explosão, capturadas por civis e compartilhadas online, se tornaram um símbolo do poderio militar russo e de sua resposta implacável à agressão. A cidade, já marcada pelo sofrimento causado pela guerra, viu-se tomada por um ambiente de desespero e desolação. À medida que as chamas iluminavam a noite, a população fugia aterrorizada, ciente de que a guerra estava se intensificando de forma irreversível. Esse ataque, portanto, não representou apenas um golpe militar, mas um movimento estratégico que visava enfraquecer o governo de Kiev e mostrar a Moscou que a Rússia estava disposta a responder de forma cada vez mais feroz a qualquer ataque. Nos dias subsequentes, a Rússia continuou sua ofensiva. Não foi apenas Odessa que enfrentou o peso da retaliação, mas também outras cidades vitais da Ucrânia, como Kiev, Kharkiv, Dnipro e Petrovsk. Estes ataques não eram simples represálias, mas parte de uma estratégia sistemática para desmantelar a capacidade militar da Ucrânia e interromper seus fluxos de suprimento. A intenção de Moscou era clara: enfraquecer a capacidade de combate da Ucrânia e garantir que a linha de frente ucraniana não fosse reabastecida com recursos essenciais. Cada ataque visava não apenas a destruição de alvos militares, mas a criação de uma barreira impenetrável para qualquer esforço de reabastecimento, minando a resistência do governo de Kiev. Na vanguarda da justificativa russa, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, reiterou a posição de Moscou, afirmando que suas ações eram uma resposta legítima à contínua agressão ucraniana. Não haverá concessões, declarou Lavrov, sublinhando que a Rússia não estava apenas reagindo militarmente, mas também defendendo os russos étnicos que viviam na Ucrânia. Segundo Lavrov, as ações do governo ucraniano, que teriam incentivado russos étnicos a deixarem o país, haviam criado uma divisão dentro da própria população da Ucrânia, algo que Moscou não poderia ignorar. Para Lavrov e outros líderes russos, a intervenção era uma necessidade estratégica, uma forma de proteger o povo russo e garantir a estabilidade interna da Rússia. Moscou, apesar das contínuas sanções e críticas severas vindas do Ocidente, continuava inabalável em sua postura. A liderança russa via sua intervenção militar não como uma busca por expansão territorial, mas como uma questão fundamental de segurança nacional. Para Moscou, o conflito não era apenas sobre controle de território, mas sim sobre garantir a integridade de suas fronteiras e proteger seu povo contra o que considerava uma ameaça crescente. Esse ponto de vista é central para entender o comportamento agressivo de Putin e sua determinação em sustentar as operações militares, independentemente das pressões internacionais. À medida que o conflito se arrastava, o número de vítimas aumentava, e com ele, a complexidade da situação geopolítica global. A guerra, inicialmente vista como uma crise regional com um fim iminente, transformou-se em um embate prolongado com implicações muito mais profundas. A política externa dos Estados Unidos, que inicialmente havia se mostrado sólida em apoio à Ucrânia, começou a mudar. Há sinais de que os Estados Unidos poderiam reduzir seu apoio financeiro a Kiev, o que poderia representar uma virada significativa no curso do conflito. Esse ajuste nas políticas ocidentais pode ser interpretado como uma tentativa de desescalar a guerra, especialmente considerando a crescente pressão doméstica nos países que sustentam esse apoio. O futuro do regime de Volodymyr Zelensky, portanto, tornou-se cada vez mais incerto à medida que as condições de guerra se deterioram e os recursos
recursos internacionais começam a se esgotar. A guerra, que inicialmente foi alimentada por promessas de resoluções rápidas e ações decisivas, agora se desenrola de maneira muito mais imprevisível e prolongada. Esse prolongamento do conflito não apenas afeta diretamente a Ucrânia e a Rússia, mas também remodela o equilíbrio geopolítico mundial. As relações internacionais, que eram dominadas por alianças tradicionais e um certo grau de estabilidade, agora enfrentam desafios sem precedentes. O alinhamento de potências globais, especialmente entre a Rússia, o Ocidente e a China, está em constante mudança, com novos blocos de poder se formando, enquanto outros, mais antigos, começam a se fragmentar. À medida que a crise ucraniana continua a se desenrolar, seus efeitos vão além da instabilidade da Europa Oriental, afetando diretamente as dinâmicas políticas e econômicas globais. A guerra não apenas altera a paisagem geopolítica do continente, mas também está remodelando os alicerces das relações internacionais de uma forma sem precedentes. Com a Ucrânia no centro desse furor, diversas nações ao redor do mundo estão sendo forçadas a reavaliar suas alianças estratégicas e suas políticas externas, com os líderes globais confrontados com a necessidade urgente de recalibrar suas posturas diante de uma situação em constante evolução. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, tradicionalmente alinhados em sua oposição à Rússia, estão agora mais divididos sobre a extensão de seu envolvimento no conflito, enquanto alguns países, como os membros da Europa Central e do leste europeu, continuam a exigir apoio militar irrestrito à Ucrânia. Outras potências da OTAN, principalmente os países da Europa Ocidental, começam a questionar o custo humano e econômico dessa intervenção prolongada. Essa divergência de interesses dentro da própria Aliança Transatlântica reflete um ponto de inflexão na política internacional, onde as velhas certezas sobre os papéis globais das superpotências estão se dissipando. O mundo, que antes parecia claro em termos de blocos ideológicos, agora se vê dividido, com países mudando suas prioridades e ajustando suas políticas de defesa e comércio, conforme as circunstâncias exigem. No entanto, o impacto da crise não se limita à relação entre o Ocidente e a Rússia. Países fora da esfera de influência ocidental também estão sendo puxados para esse jogo geopolítico de formas inesperadas. A China, por exemplo, observa atentamente os desenvolvimentos na Ucrânia, com o regime de Xi Jinping equilibrando suas relações com Moscou, enquanto, ao mesmo tempo, se prepara para sua própria projeção de poder no cenário internacional. A postura de Pequim tem sido de cautela, adotando uma abordagem diplomática enquanto observa como a Rússia se comporta no cenário global e, ao mesmo tempo, estuda as repercussões econômicas das sanções impostas ao Kremlin. A China está ciente de que a guerra na Ucrânia pode alterar não apenas o equilíbrio de poder na Ásia, mas também moldar o futuro do comércio global e suas próprias relações com o Ocidente. Além disso, na África e no Oriente Médio, países que dependem fortemente de recursos energéticos e agrícolas provenientes da Rússia e da Ucrânia estão enfrentando crises econômicas devido à interrupção das cadeias de suprimentos. O preço do petróleo e do gás disparou, afetando os países mais vulneráveis e aumentando as tensões locais. A escassez de grãos, resultado do bloqueio dos portos ucranianos, tem exacerbado a insegurança alimentar em várias regiões, especialmente na África, onde o trigo ucraniano e russo são fundamentais para a produção de alimentos. A crise ucraniana, portanto, tem um impacto direto nas economias de países cujas populações são mais suscetíveis às flutuações nos preços globais de commodities. O futuro do sistema internacional está, portanto, mais incerto do que nunca. A guerra está reconfigurando as relações econômicas, com as sanções à Rússia, criando um novo cenário de blocos comerciais e alianças. O dólar e o euro, moedas amplamente utilizadas no comércio internacional, agora enfrentam um crescente desafio à medida que outras moedas, como o yuan chinês e o rublo russo, tentam se afirmar em um mercado global mais polarizado. A redistribuição de poder econômico e político será um processo demorado, mas a guerra na Ucrânia, ao catalisar essas mudanças, está acelerando o declínio do sistema financeiro tradicional, abrindo caminho para novos paradigmas de governança global.